Olá, aterrorizados! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Angel Black e sempre estarei trazendo para vocês relatos, contos e histórias de terror. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o gostei, compartilhe o vídeo com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Ativem as notificações do canal tocando o sininho. E aí sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, rapidinho você vai ser notificado. E mais, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora vamos para o que interessa, que é o quê? Histórias de terror. E essa história foi enviada anonimamente ao grupo Casos de Lobisomem. Grupo do nosso amigo César, que tem também um canal no YouTube, o canal Fronteiras. Vale a pena prestigiar. Este é um relato que aconteceu com o meu esposo há 15 anos atrás. Eu, como esposa, conhecendo ele da forma mais íntima que qualquer um, e sabendo que ele nunca demonstra medo, posso afirmar que vejo em seus olhos lágrimas e a sua voz embargar toda vez que conta essa história. A seguir, o relato em primeira pessoa. Quando eu tinha cerca de 17 anos, estava voltando para minha casa no centro da cidade. Não se enganem, não foram os muitos prédios e casas próximas, ou barulhos de carros que passavam a toda hora que impediria que ele viesse. Era uma casa simples no centro de Santa Maria, Rio Grande do Sul, de material e partes de madeira, com um grande quintal nos fundos, com árvores ao redor da casa e plantas ornamentais para o jardim. Voltei da casa de um amigo muito apertado e, ao chegar no banheiro, minha irmã estava lá dentro e não iria sair antes que o pior acontecesse, se é que vocês me entendem. Então corri para os fundos da casa para me aliviar. Até aí tudo normal. Não havia iluminação, mas a luz da lua estava muito clara naquela noite. Foi quando ouvi um barulho atrás de mim, nas plantas ao redor da casa, ao que pensei ser minha cadela. Mas ela era bem velha e aquilo corria em uma velocidade jamais vista em qualquer animal. Meus olhos não conseguiram nem ao menos acompanhar a sua sombra. Quando tudo ficou quieto, voltei ao que estava fazendo, ainda acreditando que era a minha cadela. De repente, ouvi um barulho atrás de mim e virei minha cabeça assim por cima dos ombros para olhar o que era. Foi quando me deparei com aquele bicho enorme. Os olhos eram vermelhos. Era tão alto que sua cabeça tampou minha visão da lua no céu. Os pelos eram negros e a criatura estava em pé nas patas traseiras. E eu, claro, paralisei com aquela visão, ainda com a braguilha aberta e o meu piu-piu na mão. Aquela coisa estava parada a pouco mais de 1,5 metro de mim. Não conseguia correr, não conseguia gritar ou fazer qualquer movimento, mas vi quando ele abriu a boca enorme e abriu um sorriso. Gente, ele estava rindo de forma maldosa e eu ouvia o som da risada saindo da boca dele. Ele não queria me fazer mal porque, com o tamanho daquelas garras, ele facilmente me partiria ao meio. Parece que me viu e resolveu tirar uma com a minha cara. Hoje,
parando para pensar, talvez era alguém que eu conhecesse. Aquele momento de puro horror durou poucos segundos, mas pareciam horas. Eu queria correr, mas o meu corpo não obedecia. Foi quando consegui me mover e corri para a porta de casa. Mas minhas irmãs, querendo me fazer medo, me trancaram do lado de fora. Eu comecei a bater e gritar com toda a força do medo. E aquela porta se abriu e eu caí no chão chorando de medo. Mas ainda não havia acabado. Depois que entrei e fechei a porta às pressas, chorando, eu ouvi a criatura correndo ao redor da casa com passos pesados e bufando. Ele corria pelas paredes e pulava nas árvores, voltava a correr nas paredes e pulava novamente nas árvores, rodeou toda a casa correndo e se foi. Eu só sabia chorar de medo e horror. Sempre fui o cara que ria de quem contava essas histórias, sabe? Mas naquele dia eu pude ver com os meus próprios olhos que aquilo era tão real quanto eu e você. Nunca mais ouvi e oro todos os dias ao sair para trabalhar à noite, que eu não o encontre mais. Fico feliz por encontrar pessoas que sabem do horror que eu passei e que não vão dizer que estou inventando. Eu sei muito bem o que eu vi. O lobisomem de Van Helsing retrata muito bem a criatura que eu vi. Nossa, aterrorizados! Imagina a situação, o cabra com o pipi na mão, cara a cara, tete a tete com o lobisomem, Senhor! Eu sei que deve ter sido muito aterrorizante para ele, mas eu imaginei a cena, eu dei um sorrisinho quando estava lendo. Me perdoem. Bem, meus amores, vamos para a próxima história de hoje? E esta é do grupo Histórias Escritas e Lendas de Terror, Miedo Profundo, por Gabriel Cisneros. Vou contar-lhes uma história que vivi em minha própria carne. Sinceramente, foi muito estranho o que me aconteceu e, de igual modo, algo muito assustador, que até hoje não sei se foi real o que vi naquela noite. Começarei por dizer que meus pais vivem em um rancho muito escondido em Gomes Palácio, Durango, e sou mãe solteira. Então, quando engravidei do meu primeiro bebê, mudei com os meus pais para o rancho deles e fiquei lá até que meu bebê nascesse. Quando cheguei, as senhoras mais velhas daquele lugar, que viveram toda a vida lá, me disseram para me cuidar e cuidar também do meu bebê, porque eles podiam tirá-lo de mim. Naquele tempo eu nunca soube o que elas queriam dizer com ele ou alguém querer tirar o meu bebê de mim. Eu só lhes dizia que sim, que eu teria cuidado e tentava ignorar o que aquelas velhas me diziam. O tempo passou e chegou o dia, do meu parto. Tudo correu muito bem, eu estava bem, meu bebê nasceu saudável e forte. Bem, até esse momento tudo estava indo normal. Eu ficava com o meu bebê em um dos quartos da casa dos meus pais. E assim se passaram os dias até que, de repente, em uma certa noite, depois de amamentar o meu bebê e este adormecer, eu também me preparei para dormir.
nós ficávamos na mesma cama. Então eu deitei-me ao lado do meu bebê e me acomodei, e pouco a pouco fui pegando no sono. Logo quando estava começando a dormir, sabe aquele soninho leve? E entre o sono, comecei a ouvir uns barulhos estranhos. Esses barulhos foram me acordando, até o ponto de eu ficar um pouco assustada. Já acordada, mas ainda dormindo, pude notar que aqueles barulhos estranhos vinham da janela do quarto. Parecia estranho mesmo, como se alguém estivesse a atirar pedrinhas na janela. Essa janela tem vista para umas quadras de terra, onde crescem o milho que meu pai semeia. Então era impossível alguém andar por lá atirando essas pedrinhas. Tentei ignorar esses barulhos para não me assustar, né? E não ficar imaginando coisas. Mas comecei a notar que o meu bebê estava ficando meio inquieto. Abracei e comecei a aconchegá-lo para que ele se acalmasse um pouco, né? E aí, pouco a pouco, meu bebê se acalmou e aqueles ruídos também pararam. Então voltamos a dormir e nessa noite não aconteceu mais nada. Mas na noite seguinte, tudo foi completamente diferente. Quando já estávamos dormindo, logo de madrugada, ouviram-se aqueles estranhos sons na janela, mas agora com maior intensidade. Dessa vez eu fiquei realmente assustada, ainda mais porque o meu bebê começou a chorar. Neste momento eu gritei à minha mãe para que ela viesse ao meu quarto, e ela rapidamente chegou e também estava um pouco assustada e perguntou-me, né, se eu estava bem. Eu comecei a contar a ela o que se passava e ela me disse: filha, comece a rezar. Quando o fizemos, pois ela rezou comigo, aqueles sons na janela mudaram bruscamente e naquele momento parecia que eram arranhões ou algo parecido. Ficamos assustadas porque percebemos que realmente havia algo lá fora que queria nos machucar. Com todo o medo do mundo, mas com muita coragem, resolvi sair para fora de casa, pedir para que aquilo nos deixasse em paz. Logo quando saí, gritei para o ar: seja o que for, nos deixe em paz. Juro que quando eu disse isso, vi claramente uma pessoa correr. Mas o que era estranho e também assustador é que aquela pessoa tinha pés compridos e o cabelo era como o cabelo de uma velhinha. Me arrepiei muito quando a vi. E mais, porque depois de correr, ela subiu em uma árvore e foi aí que a perdi de vista. Passaram-se alguns minutos e dessa árvore saiu voando um pássaro preto muito grande. Rapidamente eu corri para casa para tentar me acalmar e comecei a pensar que o medo me fez ver tudo isso. Embora tenha sido completamente real o que vi. Voltei para o quarto e meu bebê já estava calmo, um pouco calmo. Nessa mesma noite eu reguei água benta por toda a casa para que pudéssemos dormir mais tranquilos. Depois dessa noite eu entendi o porquê das senhorinhas me disserem para cuidar bem do meu bebê. Eu acho que o que apareceu nessa noite era uma bruxa e ela não queria me machucar, mas queria levar o meu bebê.
Depois de regar água benta, nunca mais aconteceu nada parecido. História de Ana Hernandes. Aterrorizados, que medo! Não parece a lenda da Matinta Pereira o que aconteceu com essa moça? A Matinta Pereira vira um pássaro grande e preto, né? Muitos podem não acreditar, mas é cada relato. E vocês, aterrorizados, o que acham? Lembrando que isso aconteceu no México e lá tem muitas histórias, ó, de arrepiar. Vamos para mais uma história? E esta foi postada por Mário Alberto no mesmo grupo. Uma garota de 15 anos chamada Dona vivia com seu pai nos subúrbios. Desde que sua mãe morreu, Dona tinha dependido de seu pai para tudo. Tinham uma relação maravilhosa e se amavam muito. Um dia pela manhã, o pai avisou-a que precisava ir em uma viagem de negócios. Falou isso enquanto tomavam café juntos. Ele disse que voltaria tarde da noite. Beijou a menina na testa, a jovem, e pegou sua pasta e saiu pela porta. Mais tarde, nesse mesmo dia, quando Dona chegou da escola, fez alguns trabalhos de casa e depois começou a ver televisão. Por volta da meia-noite, seu pai ainda não tinha voltado. Então ela decidiu ir para a cama. Nessa noite ela teve um sonho. Ela estava em pé, à beira de uma estrada muito movimentada. Carros e caminhões passavam zumbindo, a um ritmo alarmante, sabe? Ela olhou para o outro lado da estrada e viu uma figura familiar em pé do outro lado da rua. Era seu pai. Suas mãos estavam encostadas em sua boca e parecia estar gritando com ela algo, mas ela não conseguia entender o que ele estava dizendo. Enquanto o trânsito passava zumbindo, ela se esforçava para ouvir. Os olhos do pai estavam tristes. Parecia estar tentando desesperadamente comunicar-lhe algo, mas ela mal conseguia distinguir as palavras. Não, abra a porta! Não, abras a porta! Não, abras a porta! De repente, Dona foi acordada do sono por uma estranha batida. Alguém começou a bater na porta e a apertar a campainha lá de baixo. Dona levantou-se da cama e calçou os chinelos. Desceu correndo as escadas e dirigiu-se para a porta da frente. Olhando pelo olho mágico, viu a cara do pai lá fora. Ele estava olhando diretamente para ela. A campainha continuava tocando insistentemente. Está bem, espera um pouco, estou indo, gritou-lhe. Ela girou a fechadura e estava prestes a abrir a porta. Quando parou e olhou pelo olho mágico, olhou para o pai de novo. Algo na sua expressão não parecia bem. Seus olhos estavam muito abertos. Parecia aterrorizado. Deslizou a fechadura novamente e voltou para o lugar de origem. Pai! Gritou através da porta. Esqueceu suas chaves? A campainha continuou a tocar. Pai, responde-me! E a campainha continuava a tocar. Pai, por favor, preciso que me respondas. Há mais alguém aí fora contigo? A campainha continuou a tocar.
Por que não responde, pai? Não vou abrir a porta até que você me diga algo. A campainha continuou tocando, tocando e tocando. Por alguma razão, seu pai se recusou a responder aos seus gritos desesperados. Durante o resto da noite, a menina, assustada, escondeu-se num canto do corredor, ouvindo ali impotente o som incessante da campainha. E assim continuou por horas. Eventualmente, ela caiu em um sono inquieto. Ao amanhecer, ela acordou e percebeu que tudo estava silencioso. Rastejou até a porta e olhou novamente pela vigia, pelo olho mágico. O pai ainda estava lá olhando para ela. Ela abriu a porta com cautela e enfrentou uma vista. Teve uma visão que a encheu de horror. Um horror inimaginável. Era a cabeça cortada do pai, pendurada por um prego sobre a porta. E havia uma nota colada à campainha, escrita à mão, com uma letra tosca e rabiscada que dizia: menina inteligente, créditos a quem possa interessar. Aterrorizados, o pai já estava sem vida e ele, em sonho, veio avisar a filha. Que horror! Deixem aí suas opiniões nos comentários, sempre com respeito. E aí, você que ainda não é inscrito e ficou até o final do vídeo, gostou, né? Então se inscreve aí, vem para minha alcateia, você também, vem, vai ser uma honra ter você aqui conosco. Peço a todos vocês que não saiam do vídeo sem deixar o like, sem compartilhar o vídeo, deixar aí um comentário como forma de incentivo ao meu trabalho. Não deixem também de ativar as notificações do canal para sempre que eu postar algo novo aqui, você rapidinho ser notificado. Isso e todos os outros passos ajudam e muito o canal. Mas se vocês quiserem ajudar de outro jeito, é só se utilizar do Superchat, Super Stickers, do Valeu e até mesmo o Pix. A chave do mesmo vai estar na descrição do vídeo. Toda ajuda é muito bem-vinda e eu agradeço do fundo do meu coração. Se você tem um relato, um conto, uma história e queira compartilhar conosco, basta que envie para o e-mail do canal. Se você quiser levar os créditos, contar anonimamente ou quiser que eu transforme o seu relato em conto, escreva isso quando me enviar o seu texto, falou? Aí na descrição do vídeo tem muita coisa legal além do e-mail do canal para onde você envia seus relatos. Tem as playlists do canal também, que está cheio de vídeos, cheios. Você vai ter conteúdo para ver até se cansar. Você também pode ir lá no Spotify Podcast, pois eu estou lá agora também. Que gostoso, né, gente? Você pode prestigiar meus outros canais, me seguir nas outras redes sociais. Enfim, é muito bom estar com vocês. Bem, quero agradecer agora, né? Porque devemos ser gratos. Quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudem muito, tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho. Mas principalmente eu tenho que agradecer a vocês, meus aterrorizados. Sintam-se abraçados por mim. Obrigado por vocês existirem e fazerem parte da minha vida, da minha trajetória, por vocês serem a parte mais importante do canal Angel Black Contos de Terror. Um abraço forte e todo o meu carinho, toda a minha gratidão e um beijo terno para todos vocês.
Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Amo vocês demais. Fui!